Nesse vídeo, nós vamos estudar um conceito muito interessante, que é o de subespaço vetorial. Você pode se limitar a aprender apenas uma regrinha ou, conforme veremos aqui, estudar o conceito, definição, teoremas e ainda um método prático. Com tudo isso, você tem uma visão mais profunda de subespaço vetorial. Se interessou? Então viaja comigo. Vamos começar revisando aqui o que é um espaço vetorial. É apenas uma revisão, tá? Espaço vetorial, nós vamos usar para ele a notação E. E ele é um conjunto que não é vazio. E ele pode ser um conjunto de números, ou de funções, ou de matriz, ou de polinômios, ou vetores, entre outras coisas. O símbolo é a letra E. E o R é o conjunto dos reais. Portanto, aqui eu posso ter diferentes conjuntos, aqui sempre os reais. Os elementos do E serão U, V e W, letras minúsculas do nosso alfabeto. Os do R, alfa, beta, gama, letras minúsculas do alfabeto grego. Então observem que aqui sempre números reais, aqui depende do conjunto. Se o E é uma matriz, aqui são matrizes. Se o E é um vetor, aqui são vetores, entre outros. Então, o que é um espaço vetorial? Espaço vetorial é um conjunto não vazio em que valem 10 coisas, 10 condições algébricas, vamos dizer assim. Quais são elas? A primeira é a seguinte: você vai pegar dentro do conjunto E, você vai escolher qualquer elemento aqui, tá? Qualquer U e V dentro do E. Não importa qual. A primeira condição é, quando você pegar U mais V, o resultado, o U adicionado a V, a soma tem que estar dentro do E. Não pode acontecer isso aqui, ó. Ok. Depois, quando você pegar qualquer número real alfa e multiplicar por escalar, por qualquer elemento U do conjunto E, o resultado de alfa vezes U tem que pertencer ao conjunto E. Então não pode acontecer isso daqui, ó. Estas são as duas primeiras condições que estão escritas aqui, ó. Uma, duas. Mas tem mais 8, que são 8 axiomas. Mano, são mais 8, né? 4 axiomas em relação à adição e 4 em relação à multiplicação por escalar, totalizando 10 condições algébricas para que a gente tenha um espaço vetorial. Quais são os axiomas? Adição tem que valer o comutativo, associativo, elemento neutro, elemento inverso. Agora, em relação à multiplicação por escalar, mais 4 tem que valer o associativo, 2 tipos de distributivo e multiplicação pelo número 1. Portanto, nós temos essas duas condições, mais esses 4 axiomas, mais esses outros 4, deu 10 condições algébricas. Se fechar todas elas, nós temos um espaço vetorial. Grave então um conjunto não vazio em que fecha essas 10 características algébricas, né? Em que obedece essas 10 condições, ele é chamado de espaço vetorial. Agora vamos viajar sobre o conceito de subespaço vetorial. Viaja comigo. Bom, vamos começar aqui, ó, colocando alguns conjuntos numéricos. Depois eu vou explicar a definição mais genérica, tá? Vamos começar aqui de um caso particular. Nós temos aqui primeiro os números reais. Como exemplo de números reais, vou colocar alguns números aqui que são reais. Você tem o 0, você tem a raiz de 2, você tem o π, vai ter o 2/3, enfim, tem infinitos números. Imaginários, como exemplo, a gente vai colocar aqui as raízes quadradas de números negativos, como a raiz do -9, a raiz de -25, em que a gente costuma colocar a raiz do -1 como sendo i. Então vamos ficar aqui, ó. Nós temos o mais 3i, que é o mais 3 raiz de -1. Nós temos o menos 3i, que é o menos 3 raiz de -1, mais 5i, menos 5i, entre outros. E ainda os complexos, que inclui todos os reais e todos os imaginários. São todos os conjuntos numéricos que você já estudou na vida. Agora,
observe uma coisa. Nós dizemos que os complexos e também os complexos e os reais são espaços vetoriais. O que significa isso? Significa que fecha para eles aquelas 10 características algébricas que eu passei para você. As duas primeiras, lembram? Vamos pensar aqui primeiro nos reais. Se você pegar qualquer real U, com qualquer real V e fizer a adição, o resultado está dentro dos reais. Nos complexos, isso também acontece. Qualquer complexo U somado a qualquer complexo V, o resultado está dentro dos complexos. Essa era a primeira condição. A segunda é, se você pegar qualquer real U e multiplicar por qualquer alfa real vezes U, o resultado está dentro dos reais. Isso também acontece para os complexos. Além dessas duas características, valem os outros 8 axiomas que eu falei para você. Por isso que reais e complexos são espaços vetoriais. Agora, os imaginários, será que eles são espaços vetoriais? A resposta é não. A primeira característica ali, a primeira condição algébrica já não fecha. Reparem que se você pegar, por exemplo, este número imaginário aqui, ó, e você somar a este número imaginário, a resposta é 0. Aqui está o 0. A resposta não pertence aos imaginários. Então, no caso dos imaginários, você consegue um U e um V, de tal forma que, fazendo a adição, a resposta não pertence aos imaginários. Só aí já é o suficiente para ele não ser considerado um espaço vetorial. Agora, notem ainda que o conjunto dos reais é parte dos complexos, assim como o imaginário também é parte dos complexos. A gente diz ainda que os reais são um subconjunto dos complexos. Subconjunto ou parte é a mesma coisa. Notem que os reais são conjuntos por si próprios, né? Assim como os complexos por si próprios são conjuntos. Só que os reais, em relação aos complexos, a gente diz que eles são subconjuntos dos complexos. Mas eles não deixam de ser um conjunto propriamente dito. Tudo bem. Agora, o que é um subespaço vetorial? De certa maneira, eu já antecipei um pouco aqui. A ideia do subespaço vetorial é a seguinte. É como se, dentro de um espaço vetorial, observe, aqui eu tenho o espaço vetorial dos complexos. Essa parte aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. Temos aqui espaço vetorial dos complexos. E isso é um espaço vetorial. Esse também é, esse não é. Então perceba que uma parte dos complexos também é um espaço vetorial, ou um subconjunto dos complexos também é um espaço vetorial. Já esse outro subconjunto, essa outra parte, não é um subespaço vetorial. Então, a ideia de subespaço vetorial passa por aí. A ideia é como se eu tivesse assim, ó, eu tenho um conjunto, esse conjunto, por hipótese, eu vou dizer para você que ele é um espaço vetorial. Então, por exemplo, ali nos complexos, eu vou começar te afirmando, por hipótese, ele é um espaço vetorial. Dentro dele tem outros conjuntos, que a gente chama de subconjuntos em relação aos complexos. Esses outros podem ser espaço vetorial ou não. Quando este outro subconjunto também é um espaço vetorial, você diz que ele é um subespaço vetorial em relação ao outro. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, este é um espaço vetorial, esse também, só que esse está dentro desse. Então a gente diz que esse é um subespaço vetorial de quem? Desse aqui. Esse não é um subespaço vetorial em relação a esse aqui. Claro que a gente está analisando aqui, né, em relação às operações de adição e multiplicação por escalar, são as operações que nós tomamos aí para a gente. Tudo bem. O conceito é esse então, né? Aqui está, ó. Eu tenho um espaço vetorial, dentro dele tem um conjunto dele, tem um subconjunto, tem uma parte do E, que também é um espaço vetorial. Então,
Então nós dizemos que o S é um subespaço vetorial do E. Assim como eu digo que S é um subconjunto de E, eu também posso dizer que S é um subespaço vetorial de E. Mas, professor, então, para eu ver se o S é um subespaço vetorial de E, eu vou ter que analisar todas aquelas 10 condições algébricas? Eu tenho uma notícia muito boa para te dar. A resposta é não. Tem um teorema maravilhoso que vai simplificar a nossa vida. Viaja comigo. Rapaziada, o teorema, que é esse que está escrito aqui, ó, pause o vídeo e leia, ele vai me dizer o seguinte: para você verificar se o S é um subespaço vetorial de E, você não precisa olhar aquelas 10 condições. Basta você analisar o seguinte. Duas. A primeira é: se você pegar qualquer elemento U e V pertencente ao S, a adição deles, o resultado dela, tem que estar no S. E se você pegar qualquer número real alfa e fizer a multiplicação por escalar com qualquer U pertencente ao S, esse resultado também tem que pertencer ao S. Então, esses dois resultados aqui, ó, não pode estar aqui e nem muito menos aqui, tá? Tem que pertencer ao S. Se fechar estas duas coisinhas lindas aqui, que são as duas primeiras condições dentre as 10, se fechar essas duas primeiras, sem dúvida, automaticamente vai fechar as outras 8, você nem precisa conferir. Lindo isso, né? Muito bonito esse teorema. Mas de repente você é um sujeito que um dia quer fazer um mestrado em matemática, né? Quer um aprofundamento. Vamos nos aprofundar então. Viaja comigo. Como é que eu justifico isso, né? Como é que a gente justifica? O teorema é esse, né? Mas vamos aí fazer um aprofundamento. Vou começar aqui, ó. Entre os 8 axiomas, vou começar com os mais fáceis, depois eu vou para os mais difíceis. Mais fáceis são esses dois aqui de justificar. Os dois não, esses 6 aqui, ó. Todos menos o A3 e o A4 por enquanto. Bom, rapaziada, o que nós temos? O S é um subconjunto do E. Se o S é um subconjunto do E, todos os elementos que são do S também são do E. Tudo bem. Por hipótese, o E era um espaço vetorial. Isso a gente já toma de largada. Não preciso testar isso. Se ele é um espaço vetorial, então, para todos os elementos dele, seja os elementos que estão aqui, fora do S, ou dentro do S, enfim, se ele é um espaço vetorial, para todos eles, todos os elementos dele, vai valer esses 6 axiomas aqui que eu destaquei. Se vale para todos os elementos do E, então vale para os do S automaticamente, porque todos do S são do E. Como exemplo aqui, ó, comutativa me diz que U mais V é igual a V mais U para qualquer elemento do E. Se vale para qualquer elemento do E, vale para aqueles que estão aqui e também para aqueles que estão aqui pertencente ao S. A justificativa dos outros axiomas aqui, né? Dos outros 5, do primeiro e dos outros 5, é a mesma. O que é um pouco mais sutil é essas duas aqui, ó. Primeiro, o que significa esse axioma 3 e o 4? Vamos dar um espaço aqui primeiro. Um espacinho maior aqui. Vamos lembrar aqui que é o axioma 3 e 4. O axioma 3 é o seguinte. Se um conjunto possui esse axioma, então tem que acontecer assim, ó. Aqui está o conjunto em questão. Você escolhe um elemento U. Sempre vai existir um elemento dentro desse conjunto, tá? Não pode ser fora. De tal forma que o U mais esse elemento dá o U. E a gente costuma usar como símbolo o 0. E esse é o chamado elemento neutro, né? Então, você observa que, por exemplo, conjuntos imaginários não tem isso. Não tem esse axioma. Porque se você pegar o 2i, soma com qual elemento que dá o 2i? Qual elemento dos imaginários você soma ao 2i para dar o 2i? Ah, o 0. O 0 não é imaginário.
0 é um número real, então os imaginários não possuem esse axioma. Tranquilo? Então, se um conjunto possui esse axioma, sempre vale isso daqui, ó. Muito bem. O que é o axioma número 4? Inverso aditivo. Um conjunto possui esse axioma quando acontece o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui um elemento U qualquer do conjunto. Vai ter que existir dentro deste conjunto um outro elemento de tal forma que o U mais esse outro elemento dê o elemento neutro, deu 0, né? E a gente costuma usar como símbolo o menos U. Né? Uma pergunta, os naturais têm esse axioma? A resposta é não, porque imagina, 2 mais que número que dá o 0? Ah, mais ou menos 2. Não, mas menos 2 não pertence aos naturais. Né? Para que um conjunto possua esse axioma, o menos U tem que pertencer ao próprio conjunto. E no caso aqui, o menos 2 não pertence aos naturais. Então, os naturais não têm esse axioma. Tudo bem. Como é que a gente prova então, professor? O nosso teorema lá sobre subespaço vetorial, vamos colocar lá rapidinho, ele me dizia o seguinte, se fechar essas duas coisas aqui, ó, vai fechar todas as outras 8, né? Aliás, já vimos 6, falta ver 2 só, que é o A3 e o A4. Se fechar isso aqui, como é que fecha o A3 e o A4? Bom, aí a gente vai ter que lembrar de uma coisa aqui, ó. Num espaço vetorial sempre acontece isso aqui, ó. 0 vezes U dá 0, menos 1 vezes U dá menos U. Isso aqui são duas propriedades de qualquer tipo de espaço vetorial, tá? Tá, tudo bem. Mas, professor, por azar não pode acontecer assim, ó. O A3, tanto o A3 quanto o A4, no A3 eu tenho que encontrar o 0 e no A4 eu tenho que encontrar o menos 1 pertencente ao próprio conjunto. Tá. Mas não pode acontecer por azar que o 0 está aqui, ó, dentro do E, porém fora do S, a mesma coisa para o menos U? Pode acontecer. Porém, se essas duas coisas já forem verificadas, isso não acontece. Se essas duas coisas já forem verificadas, com certeza o menos U estará dentro do S e o 0 também vai estar dentro do S. Como é que tu tens essa certeza? Bom, é só a gente pegar essa fórmula aqui, ó. Veja, vamos supor que você já viu que ela vale. E você viu que ela vale para o alfa sendo qualquer número, 10, 20, 30, ou 0 ou menos 1. Né? Você já está verificando que vale para qualquer caso. Se vale para alfa igual a 0, substitui aqui, ó. E vamos ficar com 0 vezes U. A outra vamos ficar com menos 1 vezes U. Olha só o que dá aqui, ó. 0 vezes U dá 0. Menos U vezes U dá menos U. Então, o resultado disso dá isso. E o resultado disso dá isso. Mas como é que você sabe que os dois, então, professor, estão dentro do S? Porque nós já provamos anteriormente que o alfa U está dentro do S para qualquer valor de alfa. Independente de qual é o resultado, né? O alfa U está dentro do S para qualquer valor de S. Então, especificamente para esses dois valores de alfa, esses dois resultados também estarão dentro do S, né? Se você fizesse aqui sei lá, 2 vezes U, também está dentro do S. 3 vezes U, também está dentro do S, porque a gente já provou, vamos supor que já fizemos isso, que alfa U está dentro do S para qualquer S. Para qualquer alfa, me desculpe. Então, especificamente, vai estar para alfa valendo 0 e para alfa valendo menos 1. Então, com certeza, esse resultado, esse e esse, que foram as respostas para casos particulares de alfa, também estarão dentro do S. Conclusão. Se você vê que fecha essas duas aqui, ó, com certeza fecha as outras 8, automaticamente. Tranquilo? Bom, aqui eu dei uma aprofundada, né? Mas para resolver o exercício a gente tem um método, tá? Vamos passar o método aqui, que é o que vai importar para o exercício. Viaja comigo. O método é o seguinte. Vamos dar um espaço aqui. Para você ver se um conjunto S, ou se o S
É subconjunto de E? Aqui está o E. Se o S é subconjunto de E, você vai analisar 3 coisas. Primeiro, você vai ver se o elemento neutro, o 0, está dentro do S. Depois você vai ver se U mais V está dentro do S. E depois se o alfa U está dentro do S. Só essas 3 coisas. Mas, professor, você me disse que se fecha essas duas, fecha essa daqui. Então não basta eu analisar só essas duas? Na teoria, sim. Mas na prática é mais fácil analisar as 3. Então, o método consiste em analisar as 3. Se fechar as 3, o S é subespaço vetorial de E. Se falhar umazinha só, tá? O S já não é subespaço vetorial de E. Interessante essa viagem, né? No próximo vídeo, exercícios. Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.